Boa noite. Quem é Jesus Cristo? O que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus? Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Ele entregou sua própria vida em sacrifício para redimir todo aquele que nele crer. Sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus é igualmente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas que é impossível sintetizar tudo em um único texto. As profecias acerca de Jesus. Por todo o Antigo Testamento, encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que haveria de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos e mesmo as palavras de repreensão e castigo apontavam de alguma forma para a pessoa e a obra de Cristo. As profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta profetizou sobre seu nascimento de uma virgem e sobre sua obra redentora. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 53. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, conforme Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Como não foi encontrada nenhuma vaga na estalagem, Maria deu à luz a Jesus Cristo num estábulo. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Os relatos bíblicos fornecem pouquíssima informação sobre sua infância e juventude. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Sobre sua infância, o texto bíblico informa que nessa época ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 49 ao 52. O ministério terreno de Jesus. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto de Judeia para ser tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana. Gênesis capítulo 3. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia e deu início ao seu ministério público. Foi então que ele escolheu seus discípulos e começou a pregar por toda a parte as boas novas da chegada do reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 25. Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando o alimento e muitos outros. Foram tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas.
João capítulo 21, versículo 25. Todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. A última semana de Jesus antes de ser preso e morto foi marcada por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11. A purificação do templo, Mateus capítulo 21, versículos 12 e 16. O pronunciamento de seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, versículo 25. E a instituição da ceia, Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30. Na mesma noite em que celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, Jesus foi traído e preso. O traidor foi um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Mateus capítulo 26, versículo 45 ao 56. Marcos capítulo 14, versículos 43 ao 52. Lucas capítulo 22, versículos 47 ao 53. João capítulo 18, versículo 1 ao 12. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 44. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos, e em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. João capítulo 19, versículo 19. Para cumprir as escrituras, um soldado ainda o traspassou com uma lança, furando o lado de seu corpo. João capítulo 19, versículo 31 ao 37. Depois Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Mateus capítulo 27, versículo 57 ao 61. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa de que um dia voltará. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Realmente, quem é Jesus Cristo? A pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta de hoje. Já em sua época, essa mesma pergunta era feita. Certa vez, ele próprio perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16, versículo 13. A resposta dos discípulos foi interessante e, na verdade, é ainda a mesma resposta dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, o profeta Elias, o profeta Jeremias ou outros profetas. Mateus capítulo 16, versículo 14. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmavam que ele era um homem como qualquer outro. Sim, um homem notável, como João, Elias ou Jeremias, mas ainda assim, simplesmente um homem. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu essa pergunta de forma correta. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus Cristo é Deus. O Evangelho de João nos revela essa verdade logo em suas primeiras palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A divindade de Jesus é afirmada de forma clara durante todo o Novo Testamento, onde lemos que a plenitude da divindade habita nele,
pois ele é a imagem do Deus invisível. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 19. Capítulo 2, versículo 9. Além disso, Jesus possui os atributos divinos. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Ele também é designado com os mesmos nomes e títulos que Jeová recebe no Antigo Testamento, conforme Isaías 44, 6. Apocalipse 1, 17. Tudo o que existe foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele tem poder para perdoar pecados. Colossenses capítulo 3, versículo 13. E receber adoração. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Ele próprio declarou: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Se a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma ela é suficientemente clara ao afirmar a humanidade de Jesus. O mesmo é, de fato, o mesmo texto que afirma sua divindade, também afirma sua humanidade. Isto é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Dessa forma, entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Qualquer ensino que negue essa verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens, experimentamos. Ele passou por sofrimentos, vontades, privações, dores, fome, cansaço, fraquezas e etc. Lucas capítulo 23, versículo 46. João capítulo 4, versículo 6 ao 7. Capítulo 6, versículo 38. Capítulo 12, 27. Porém, diferentemente de nós, ele nunca pecou. Jesus Cristo é o Salvador. A morte e a ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino da redenção, um plano concebido por Deus ainda na eternidade. Ainda da fundação do mundo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 20, é justamente nesse ponto, quando olhamos para a sua obra redentora, que podemos entender por que Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz. E apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais seria capaz de fazer. Dessa forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um martírio heróico. Diante da pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele só usa o Deus conosco. E sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, ele subsistiu homens ao se fazer maldito por eles, morrendo numa cruz. Sim, é impossível responder quem é Jesus, sem se lembrar de que ele ocupou o lugar de miseráveis pecadores. Recebeu o castigo que lhes era merecido e o não chamou. Glória a Deus, aleluia. É impossível responder quem é Jesus, sem se lembrar de que ele ocupou o lugar de miseráveis pecadores. Recebeu o castigo que lhes era merecido e os reconciliou com Deus. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu Deus. Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus maravilhoso. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que repreende enfermidades, que expulsa demônios, que faz o paralítico andar, que faz o morto ressuscitar, que faz o cego enxergar, que faz o milagre acontecer. Eu sou um exemplo de um milagre de Deus. Eu, por 2 vezes, eu quase morri de acidente automobilístico, numa moto e num carro. E estou aqui vivo para contar o milagre de Deus. Eu presenciei o milagre de Deus
várias vezes na vida de minha filha Stephanie Laís. Ela é um milagre de Deus. Ela foi designada por 4 médicos quando nasceu prematuramente. E para a glória e a honra do Senhor Jesus, através da fé, ela sobreviveu. Deus deu nova vida para ela. E com 3 anos de idade, ela sofreu um acidente automobilístico juntamente comigo. E para a glória e a honra do Senhor Jesus, o carro ficou só o bagaço. O carro ficou totalmente destruído. E nem eu nem minha filha sofremos nenhuma sequela, só ferimentos na minha filha, mas graças a Deus está bem. Nosso Deus é maravilhoso, é fiel. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Creio no Senhor Jesus Cristo, creio no nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus.